Rodrigo, o Deus criou o homem, inclusive o homem que não acredita nele. Uhum. Deus trata ele como filho, inclusive aquele filho que não o reconhece como pai. Tem um autor, provavelmente você conhece, Richard Dawkins. Uhum. Deus, um delírio. Deus, um delírio. Eu comecei a ler esse livro. Eu li esse livro todinho. Eu li esse livro 2016, 2017 mais ou menos. Eu começo a ler Deus, um delírio. Tava voltando de Goiânia com a minha esposa. Pego o livro. Primeiro que aquela capa já me chama a atenção. Uhum. Deus, um delírio. O cara, ele é um evolucionista, é um biólogo, pós-doutor em biologia. E ele começa a falar sobre Deus, um delírio, e assim por diante. E tem um trecho que ele começa a citar vários artigos científicos que ele fala sobre fé. Ele falou assim, olha só, pacientes em época terminal começam a orar, e não teve melhora na questão física deles, como prega a Bíblia, como prega algumas doutrinas e assim por diante. Em contrapartida, tem outros estudos que provam o contrário. E aí você diz aqui, ninguém escapa do viés. Uhum. Beleza. Então, o Richard Dawkins é um cara que não acredita em Deus, ele é um evolucionista, ele escreve sobre isso, e você acredita em Deus e segue o dogma total. Como que é essa relação com pessoas que são totalmente opostas no que você acredita, totalmente opostas no que você escreve? Como é que é a tua relação na mesa? Porque eu já vi também você sentando e trocando ideia com a galera que não acredita. Como que você tem a minha pergunta é assim, como que você tem os ensinamentos de Jesus, que pede para ter, sei lá, honra, paciência, prudência, temperança, né, justiça e assim por diante, mesmo com pessoas que são absolutamente contra? Porque eu tô te fazendo essa pergunta porque a turma tá ouvindo. Claro. E isso acontece na mesa da conversa com eles também. Porque às vezes tem gente que é muito determinística, muito radical, e aí as pessoas brigam. Né? Na época política, a galera briga, né? No futebol, a galera briga, sai de grupo, não quer mais falar com o irmão. Por quê? Porque um torce pra um time, outro não sei o quê, o outro tem uma inclinação política, o outro tem uma inclinação religiosa ou não. Eu dei o exemplo do Richard Dawkins, que é um cara que tem uma baita envergadura acadêmica, é um cara que vale a pena a turma minimamente pesquisar sobre ele. Você já leu. Mas como que você lida com isso? Na verdade, do ponto de vista humano, eu não tenho nenhum desses critérios que você falou de paciência e tudo mais, porque o ser humano, Santo Agostinho já falava isso no livro Confissões, a gente tem a tendência pro mal. Tá bom. Mais fácil você querer dar um murro na cara de uma pessoa do que perdoar. O que é mais fácil? Você tá entendendo? Eu falei, ainda bem que Deus não me fez forte. Se eu tivesse o corpo do Schwarzenegger... pra cima. Cara, eu já tava preso. Você tá entendendo? É daí pra cima. Tá. É mais fácil dar um murro do que oferecer perdão. Tá. Mas existe um elemento que ele não passa pelo viés da instrumentalidade científica que chama-se graça. A graça me capacita a fazer algo que de mim mesmo não faria. A partir disso, à mesa, eu tenho que parar de ser advogado de Deus. Eu tenho que ser testemunha dele. Opa, tem muita gente que quer ser advogado de Deus. E a internet está repleta de advogados de Deus. Eu vou te provar! Olha, ele não precisa. Uma vez eu vi um filme que o camarada falava assim, o belo não demanda atenção, o belo é belo. Quando a pessoa quer ganhar no grito, na retórica, não precisa. Jesus falava manso. É lógico, houve momentos que Jesus repreendeu lá os vendilhões do templo e a voz dele foi acima, mas foi uma voz com autoridade, não uma voz alterada. As pessoas confundem voz com autoridade com voz alterada. Muito bom. Esse é um outro ponto. Muito bom. Terceiro, eu tenho que amar a pessoa que eu estou agindo. Então, antes de ver o Richard Dawkins como um oponente a quem eu quero destruir para mostrar que ele é um ridículo porque ele não acredita em Deus, eu tenho que amá-lo como Cristo amou. Porque se eu odiar o Richard Dawkins por todas as bobagens que ele já falou sobre Deus, que realmente irrita, eu não vou bancar o bonzinho pra você, irrita. Quando tem um hater na internet fazendo um recorte do que eu disse, fazendo passar o que eu não disse, a minha vontade não é chegar e amar esse camarada, não. A minha vontade é dar um murro. A vontade é processar. A vontade é dar um cala-boca no sujeito. Certo. Só que, se eu fizer isso, eu estou dando o argumento que o ateu precisa.
que o cristianismo é apenas um delírio. O que Jesus falou é uma utopia, ninguém cumpre aquilo. Porque Jesus falou, nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos, devemos perdoar o nosso semelhante como Deus nos perdoou. Não adianta eu defender a apologética de Jesus apenas com temas como Jesus existiu, a Bíblia tem razão, a Bíblia é um livro histórico real, a fé pode estar conciliada com a razão. Se eu ficar só nessas temáticas, tá, eu posso fazer uma apologética, mas a verdade de Cristo não fica só na sua existência, na sua historicidade, ela também perpassa o comportamento. O mesmo Jesus que eu quero provar que existiu, mandou amar o meu semelhante como a mim mesmo. O mesmo Jesus mandou, se do fundo do coração não perdoardes, então se eu não perdoar aquele hater, realmente o evangelho é uma utopia. Agora, com relação ao Dawkins, quando ele usa as instrumentalidades científicas, isso é fácil de entender. Se a gente ficar preso apenas na questão científica, nós vamos ter um mundo muito limitado. Vou dar um exemplo dentro da área de esporte. Tá. Eu tenho certeza que você, principalmente por vir da área acadêmica, já publicou artigos com pareceristas cegos em revista indexada, eu sei que você já publicou. Você sabe que eu posso pegar, às vezes, 1, 2 ou 3 ou até 6 pessoas, como estudo de caso, que elas vão na contramão de tudo que você ensina sobre saúde. O camarada tá fumando a vida toda, bebendo a vida toda, acima do peso e tudo mais, e morreu com 96 anos dormindo. É isso aí. Enquanto o atleta, que tava... Esses dias não teve um atleta que morreu de ataque cardíaco, que era um camarada super... E tudo mais? Saudável, corre e tal, aí teve um... Aí agora eu pego esse velho de 90 e tantos anos, que morreu obeso, fumando, bebendo, comendo carne com gordura, tudo que não presta, e fala assim, tudo que vocês ensinam sobre saúde é bobagem. Porque aqui, ó, ele não seguiu nada do que vocês estão falando. E eu vou trazer na contramão alguém que era vegetariano, esportista, não fumava, não bebia e tal, e morreu com 35 de ataque cardíaco. E aí? Você, como acadêmico, sabe que esses dois situações que eu trouxe não é o suficiente para destruir anos e anos de pesquisa acadêmica e tudo mais. Então, da mesma maneira, fala assim, não, isso aqui é uma bobagem, porque olha esse caso aqui, não aconteceu nada. Onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus em Auschwitz? Onde é que estava Deus quando minha mãe morreu? É a pergunta eterna que todo mundo faz. Ele estava no mesmo lugar em que ele esteve quando o seu filho morreu na cruz do Calvário e ele não fez nada para intervir. O que nós temos que entender é que estamos num parênteses na história desse mundo, um parênteses na eternidade. E até que ele volte com poder e grande glória para restaurar todas as coisas, vamos continuar envelhecendo, morrendo, tendo decepções, tendo perguntas não respondidas. Mas se eu tirar a certeza de que essa vida é um parênteses, esse é o problema, a diferença do ateu para o crente. O que eu considero um parênteses, ele considera o todo. Como uma vez num podcast que eu participei com o Pondé, que eu falei, Pondé, a minha dificuldade com o ateísmo é isso, onde vocês colocam um ponto final e eu ponho uma vírgula. Certo. Que a ideia é o seguinte, não, a ciência não me dá todas as explicações que eu preciso, mas as únicas explicações que eu quero são as da ciência. É muito bom. Então você vai acabar ficando limitado mesmo. Aí é ponto final. Ponto final. Eu dei até um exemplo lá, olha, se eu tiver com um câncer agora terrível, e procurar um hospital de Limeira, que é perto da cidade onde eu moro. E o médico fala assim, olha, nós vimos aqui, você está com um câncer assim, 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 assim. Mas infelizmente nesse hospital nós não temos recursos para tratar o seu câncer. Bom, eu tenho duas opções. Eu posso procurar um outro hospital mais especializado, quem sabe a Unicamp, ou o Einstein, algum outro assim, ou eu posso ficar na porta do hospital de Limeira esperando a morte chegar, porque o médico falou que ali eles não têm nada o que fazer por mim. Certo. Na comparação, com todo respeito, a visão ateia para mim ela é muito limitada. Por que ela é limitada? Porque ela é um hospital de Limeira que fala para mim assim, olha, eu sei o como, mas eu não sei o porquê. Certo. Eu sei como a pessoa cresce, mas eu não sei como a vida se desenvolveu. Tá certo? Eu não sei por que leucemia ataca a criança. Eu sei como ataca, mas eu não sei por que ataca. E eu tenho dentro de mim um desejo enorme por eternidade. Até eu brinco, se tem uma oração que o ateu possa fazer, é Senhor, que tu existas, amém. Porque se ele existir é bom demais.
Cara, imagina poder viver eternamente com propósito, sem encheção de saco, sem cansaço, sem fadiga, sem depressão, com as pessoas que você mais ama, numa vida com significado eterno, ao lado de Deus. Isso é maravilhoso. Até o ateu tem que render que a ideia é muito boa. Ele pode não acreditar nela, mas que é uma ideia fantástica, é. E de onde vem esse desejo? Que mesmo lendo autores ateus, eu encontro neles. O Freud falava que nós temos uma carência de um pai universal. Mas ele não falou de onde vem essa carência. Se o seu organismo está com a falta de vitamina C, você fala o seguinte, olha, você precisa chupar laranja, ou limonada, ou tomar pastilha. Por quê? Você está com falta de vitamina C no seu organismo. Tá, mas e se eu não acredito que a vitamina C exista? Você vai falar assim, não, mas a vitamina C existe, mas eu não estou vendo aqui. Como é que você sabe que a vitamina C existe? Porque se no seu organismo existe a carência daquela vitamina, é porque ela tem que existir em algum lugar fora dele, senão não faz sentido a carência por algo que não existe. Se eu tenho a carência de Deus, se eu tenho a carência do transcendente, se eu tenho a carência da vida eterna, mas nada disso existe, de onde vem essa carência? Uai. Carência do quê se ela não existe? Eu quero ser curado do câncer, mas a única coisa que o Hospital de Limeira me fala é que eu tenho esse câncer e que eles não podem fazer nada. Aí, como ateu, eu vou ficar na porta do hospital esperando a morte chegar. Mas o crente não. O crente vai além da ciência. Ele vai buscar em outros lugares, já que ali não oferece aquela resposta. É por isso que eu sou acadêmico, eu me pauto pela ciência, mas não me limito a ela. O ateu se limita à ciência.